Reviravolta em 20 dias. Pois é, o Valdemar da Costa Neto teria dito que dentro de 20 dias a situação do Bolsonaro poderia se resolver. E eu não estou falando de Flávio Bolsonaro, eu estou falando da situação do pai do Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que ele poderia ser liberado, né, que ele poderia ser liberto da prisão. Será? Urgente. Valdemar prevê uma reviravolta sobre Bolsonaro no STF em até 20 dias. O presidente do PL afirma que o recurso será analisado por Cássio Nunes Marques e André Mendonça e diz que o Brasil não vai ficar como está. É a publicação do Cláudio Dantas. Segundo ele, o presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira que o cenário político pode passar por uma reviravolta nas próximas semanas. Durante evento promovido pelo Movimento Brasil Competitivo, em Brasília, o dirigente citou a revisão criminal apresentada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Disse esperar novidade em 15 ou 20 dias. Segundo ele, o Valdemar da Costa Neto declarou que o Brasil não vai ficar como está e sugeriu que o recurso protocolado pela defesa de Bolsonaro poderá ter desdobramentos em breve. Segundo o presidente do PL, a ação foi distribuída ao ministro Nunes Marques com revisão de André Mendonça, ambos indicados pelo próprio Bolsonaro. E sim, é verdade, tá? O que aconteceu? Dentro do Supremo Tribunal Federal, nós temos duas turmas, a primeira e a segunda turma. A primeira turma é a composta ali pelo Nunes Marques, isso se eu não tiver confundido a primeira com a segunda, pelo Nunes Marques, pelo André Mendonça, pelo Fux, e aí tem Gilmar Mendes e Toffoli. A outra turma é a turma que está composta ali por quem condenou o Bolsonaro, que é o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia e o Fachin. Acontece que a primeira turma julgou e foi feito o recurso, que caiu na segunda turma. Hoje, esse recurso caiu para a mão do Nunes Marques. Quem é o revisor da matéria é o André Mendonça. E, na verdade, não é um recurso em si, é uma ação autônoma. É uma ação que se chama revisão criminal. Quando a ação constata que aconteceu ilegalidades, irregularidades, vícios insanáveis do processo, é possível pedir que outra instância reveja a decisão. E justamente pode o Nunes Marques agora anular os efeitos da decisão da primeira turma, suspendendo todos os efeitos, colocando o Bolsonaro em liberdade, para depois mandar isso a plenário, né? Primeiro para a segunda turma decidir, depois vai para plenário, mas o pedido é que o Bolsonaro não poderia ser julgado na primeira turma, ou seja, a incompetência é o argumento. Olha, o Bolsonaro não poderia ter sido julgado no STF. Ele não é mais presidente. Deveria ter sido por um juiz de primeiro grau. Mas, se ele foi julgado pelo STF, no mínimo, ele deveria ser julgado no plenário, ou seja, todos os ministros, e não só uma turma. Acontece que este foi o mesmo argumento utilizado pelo Lula, do qual o STF revisou ali, né, revogou a decisão do Moro e anulou todo o processo contra o Lula. Então, resumindo, é plausível? Pode acontecer? Acho pouco provável que o Nunes Marques vai comprar essa briga. A não ser que um certo homem laranja possa ter ligado para o Nunes Marques e dito: olha, você tem a chance de não ser pego pela Magnitsky. Que tal você decidir essa revisão criminal? E aí, se o Nunes Marques não quiser ser pego pela Magnitsky e decidir a revisão criminal, aí sim. É possível? É possível. É provável? Não sei.